Olá, pessoal, tudo bem? Vocês viram só quantas alterações nós tivemos? E nós ainda só estamos em medida provisória 871. Aqui já ponderando algumas alterações da 13846, porém ainda vieram muitas outras alterações só no ano de 2019. Você entendeu por que você tem que se capacitar? Porque você tem que estudar? Porque hoje literalmente não há espaço, pessoal, no direito previdenciário, isso para gente que estuda, que se dedica, que investe em educação é perfeito, espaço para as pessoas que não sabem o direito previdenciário atual. Uma pessoa que ficou ano passado, só ano passado, a gente não precisa ir muito longe, não. Viajando o ano inteiro, porque pegou lá um precatório top, foi passar o ano todo na Disney. Vocês imaginam essa pessoa voltando agora em 2020 para os seus processos lá dentro do seu escritório, tentando a atuação no direito previdenciário? Não vai conseguir, pessoal. Basicamente, tudo foi alterado. A reforma da Previdência Social ela não foi a única reforma que nós tivemos. Essa medida provisória convertida em lei no início do ano passado, ela já foi uma mini reforma. E posterior a ela veio vários outros institutos reduzindo também direitos sociais como um todo e direitos previdenciários, bem como posterior aí no finalzinho do ano veio reforma previdenciária. E não para por aí, porque a reforma previdenciária, em quase todo o seu texto, pessoal, lá na Emenda Constitucional 103 de 2019, observe, abre aí agora se você quiser uma abinha do lado, Emenda Constitucional 103 de 2019. Dá um Ctrl F se você tiver um MacBook ou um Ctrl L se você tiver qualquer outro computador. E joga Lei Complementar, Lei Ordinária. Vocês vão verificar a quantidade de regras transitórias que nós temos hoje no sistema previdenciário. Regras transitórias, Patrícia? Sim, a gente vai chegar lá. Mas vocês precisam saber que quando nós falamos em reforma previdenciária, a gente fala em direito adquirido, a gente fala em regras permanentes, regras de transição e regras transitórias. Patrícia de Deus, como assim eu não sabia disso? Pois é, se você não sabia, você precisa saber. Sabe por qual motivo? Pode ser que o seu segurado não entre numa regra de transição. Pode ser que o seu segurado entre numa regra transitória, numa regra permanente. Ou pode ser que ele tenha um direito adquirido, enquanto você está tentando dar para ele um benefício do qual ele só vai ter direito daqui anos. Pessoal, é necessário a gente conhecer o direito previdenciário. O planejamento previdenciário hoje, ele literalmente vai ter que ser um planejamento. Ele vai ter que ser prévio, porque não adianta aquele segurado vir querer fazer um planejamento previdenciário na iminência do seu benefício, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de conseguir para ele o direito ao melhor benefício. Não vai dar tempo de tentar dar para ele uma subsistência de qualidade, uma vida digna lá na frente. Se a gente não conseguir hoje, literalmente, o planejamento previdenciário nós vamos ter que passar a entender. E para isso a gente precisa conhecer tudo isso que eu separei aqui para vocês de forma gratuita para te auxiliar, não só com a aula, pessoal, mas com as palavras. De dizer, você também é capaz de conseguir chegar onde você quiser chegar. Mas você precisa fazer o que ninguém faz para chegar onde quase ninguém chega. Vocês precisam estudar muito, vocês precisam se responsabilizar pelos processos dos quais vocês fazem. Porque eu preciso dizer uma coisa, que pode doer, mas vai te levar a um nível maior de profissionalidade. Não é porque você concede um benefício que você sabe conceder. Não é porque você concede uma aposentadoria que você deu o direito ao melhor benefício para aquele segurado. O segurado que tem ali um requisito qualquer para você entrar no meu INSS dele e fazer uma concessão de benefício previdenciário, não significa que se talvez você tivesse dado uma orientação melhor, aquele segurado não dobraria o valor do benefício dele. E isso vai refletir ainda mais na pensão por morte, que é esse objeto que nós estávamos vendo quando finalizamos a aula passada. Porque agora, a pensão por morte, ela é 50%. O coeficiente previdenciário da pensão por morte é até 12 ou 13 do 11, porque aqui é outra discussão que a gente começa já no âmbito de reforma previdenciária, a partir de quando o até a publicação inclui ou exclui o dia. E aí, nós aqui, estudantes do direito, eu que já li todas as maiores doutrinas aqui, já reli não sei quantas vezes a reforma previdenciária, eu, Patrícia Bonetti, entendo que o até inclui
inclui o dia 13/11 de 2019. Por qual motivo eu entendo isso, pessoal? Porque quando a gente faz uma análise do direito previdenciário, e aí eu dou sempre o exemplo para vocês, e vocês vão pensar comigo, e vão concluir se sim ou se não, e depois vocês vão me falar lá no meu direct, @doutora Patrícia Bonetti, e fiquem de olho porque virão várias novidades a respeito de reforma previdenciária. Quando a gente fala para o segurado, olha, segurado contribuinte facultativo, você tem até o dia 15 útil para pagar ali a sua competência do mês imediatamente anterior ao mês que você está. Até que dia ele pode pagar aquele carnezinho, pessoal? Até o dia 15. O até inclui o dia do vencimento. Se você tem um boleto que vence no dia 30 e ele te fala, olha, você tem até dia 30 para pagar, o até inclui. E por esse motivo, eu, Patrícia Bonetti, entendo que caso haja um fato gerador até 13/11 de 2019, a data das alterações da reforma previdenciária, que sim, se aplicariam todas as regras anteriores para este segurado. Por óbvio que a partir do dia 14/11 de 2019, pessoal, é impossível que a gente queira fazer as aplicações anteriores, a não ser que estejamos falando de requisitos complementares, de requisitos completos, de forma complementar e de direito adquirido por óbvio, ok? Então vamos voltar, vamos dar mais uma olhadinha aqui no material, mas ele vai ficar disponível para vocês olharem quantas vezes acharem necessário. Tá certo? Coloquei aqui, pessoal, outra coisa que eu achei super interessante, apesar de, no meu ponto de vista, ser sim correto, a única coisa que eu acho aqui, dentro desse dispositivo, que trata sobre a necessidade da continuidade da prestação alimentar quando antes do falecimento do segurado, a obrigação por determinação judicial de pagar alimentos temporários para quem? Para o ex-cônjuge. Aquele ex-cônjuge, pessoal, ele não precisa comprovar a dependência econômica? Como que ele comprovava? Um dos meios era comprovando que ele recebia alimentos. E aí, o que a medida provisória fez? E manteve-se na conversão em legislação. Ela, pessoal, disse, olha, se você só receberia dentro daquela determinação judicial pré-estipulada mais um mês de benefício, você só vai receber um mês de pensão por morte previdenciária caso o segurado que estava obrigado a te pagar este benefício ele faleça. Problema, se esse segurado ele tivesse em vida e essa ex-cônjuge ela precisasse da manutenção ainda deste benefício, ela poderia pedir uma revisional de alimentos. E com ele falecido não vai dar, certo? Mas aqui se discute muitas coisas, eu ainda também não cheguei a ver nenhuma ação. Como eu disse para vocês, de alguma forma isso é um pouco novo, fez hoje, exatamente hoje, na gravação da nossa aula, 1 ano da entrada em vigor da medida provisória 871, tá certo? Então, aqui eu coloquei algumas outras coisas para vocês ainda sobre a pensão por morte, sobre a DER, sobre as alterações. Coloquei mais um quadrinho de como era e de como ficou, para que vocês consigam, de forma visual, identificar isso. A inscrição pós-mortem, pessoal, é uma outra coisa que é bem complicado. Da gente conseguir fazer hoje no direito previdenciário. Bem sabe quem tenta aqui fazer reconhecimento de trabalhista, por exemplo, de ações trabalhistas, de vínculo trabalhista, para comprovar a qualidade de segurado de um segurado, para jogar ele ali dentro da possibilidade dos requisitos complementados para concessão de pensão por morte para os seus segurados, para os seus dependentes ali, perdão. E aqui já trouxe a medida provisória e a conversão dela em lei a impossibilidade de inscrição pós-mortem do segurado contribuinte individual e do segurado facultativo. Só que eu fiz aqui algumas observações que eu quero que depois vocês prestem atenção, porque pode ser que seja um caso que vai chegar no seu escritório. A gente tem que diferenciar o contribuinte individual. Existe o contribuinte individual puro, eu dentro da minha advocacia, e existe o contribuinte individual prestador de serviços, que pode ser eu, às vezes, frente a algumas instituições da qual eu ministro a minha segunda profissão, que é da docência, pessoal. Pois bem, aqui nós não podemos fazer a inscrição aqui nós não podemos fazer a inscrição pós-mortem do segurado contribuinte individual direto.
Mas e o segurado contribuinte individual que faz a prestação de serviços para outras pessoas? Bom, aqui sim, eu já fiz pesquisa de jurisprudência até anterior a essas alterações, porque isso já tinha, de alguma forma, um entendimento dentro do direito previdenciário, que pode sim, ok? Então, façam sempre essa análise, porque a inscrição, aí aqui, o que, que a gente está querendo dizer? Esse segurado, ele não era ali filiado, ele não tinha suas contribuições corretas quando do seu óbito. Ele não estava formalizado para a Previdência Social. Ele até podia exercer atividade remunerada que o torna contribuinte obrigatório para a Previdência Social, porque essa geralmente é a nossa fundamentação, e de que, por óbvio, ele era devedor tributário previdenciário e que, portanto, ele poderia, se em vida, pagar suas contribuições e, em morte, os seus dependentes gostaria ali de fazer o adimplemento dessas contribuições em atraso, que não foram feitas, enfim. Mas, pessoal, aqui a gente precisa estudar um pouco para poder fazer a construção disso, porque não é tão simples quanto parece. Vamos lá. O que mais a gente teve? Prazo decadencial. Tivemos de novo alteração, pessoal. Então, mais uma vez, vamos prestar atenção. Isso daqui é muito importante quando a gente fala em revisão de benefício previdenciário. A gente pensa em 10 anos e logo a gente bate o olho em 10 anos da data da concessão do benefício. Mas olha o que ele fala. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, e aqui, ó, até do ato de concessão, do indeferimento, do cancelamento ou cessação de benefício, do ato de deferimento ou indeferimento ou não concessão de revisão é de 10 anos, mas contado de quando? Do primeiro mês, ou melhor, do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Sabe o que a gente tem que lembrar aqui? Que, por exemplo, quando você entra com um processo na esfera judicial, às vezes esse segurado já te procurou com uma negativa de 1 ano. Você entra no judicial, espera mais 3 anos para que aquele processo ele seja o quê? Concedido. Aí já passou 4 anos. O seu prazo decadencial para a revisão deste benefício, ele não inicia na DER, pessoal, na data da entrada deste requerimento. Olha quando ele inicia. Do dia 1º do mês subsequente ao do quê? Do recebimento da primeira prestação. Então, ele vai iniciar de quando? Da DIP, da data do início do pagamento, pessoal. E não é nem aqui que você conta, essa vai ser a data base que vocês vão analisar. Vão jogar o primeiro dia do mês subsequente ao desse primeiro recebimento. Olha só como às vezes a gente faz a análise de alguns processos e identifica de forma equivocada o direito à revisão do benefício. E aqui, besteira, prazo decadencial. A gente não está nem dizendo de aplicação ou não de alguma legislação, de erro ou não de RMI, de erro ou não de salários de benefícios computados, de tempo de contribuição no considerado. A gente está falando de uma análise simples da contagem do prazo decadencial. Ok? Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Aí aqui vocês vão dar uma olhadinha. Benefício assistencial. Trouxe aqui uma previsão que, na verdade, na prática, nós já tínhamos de concessão deste benefício lá na época, que era a inscrição no CAD único, que é o Cadastro Único de Informações Sociais, para que tenha toda a atualização desses segurados e os seus familiares, aqueles lá que compõem o grupo familiar. Lembrando que os requisitos desse benefício manteve-se o mesmo e que, embora a reforma previdenciária quisesse fazer as alterações nesse benefício, constitucionalizando, inclusive, não houve, tá bom, nenhuma alteração daquela que se discutiu ao longo e a partir de 20 de fevereiro de 2019, quando veio a possibilidade da PEC 6 de 2019, que foi convertida na Emenda Constitucional 103. O requerimento, a concessão e revisão do benefício fica condicionado à autorização do requerente para acesso de seus dados bancários. E sim, pessoal, hoje a gente tem aqui a integração, como já falado, quem é meu aluno já sabe, de todos os dados de previdência social, assistência social, saúde. Hoje até os dados bancários eles podem ser acessados para análise de complementação de requisitos aqui. Revogações dadas aqui pela medida provisória. E eu trouxe
para vocês ir aqui lembrando, ó, medida provisória. Então, lembra de novo lá da linha do tempo. É necessário. Ai, Patrícia, eu já entendi, mas é para vocês gravarem mesmo, pessoal. Mas é para vocês gravarem muito essas datas que estão aqui, porque isso daqui é medida provisória, antes de medida provisória e conversão da lei. Alguma vacácio que tenha ficado lá naquela época, certo? Mas isso tudo já está valendo por conta da conversão em lei. Passamos de medida provisória 871 e a conversão da 13846 de 2019. Patrícia, finalizou tudo que eu preciso saber disso? Imagina, pessoal. Eu não consegui aqui falar para vocês nem de 1/3 de tudo que teve de alteração, para vocês terem noção de quantas coisas nós temos lá. Porém, eu trouxe para vocês as principais dentre elas. Ok, qual foi a outra legislação que a gente precisa conhecer? Uma do dia imediatamente posterior a algo que tirou tantos direitos. A 13846 de 2019, ela entrou em vigor em 18/6. No dia 19/6, entrou em vigor a 13847. Olha só que sensacional. Ela traz, pessoal, que aqueles segurados lá que estão passando no pente fino de benefícios por incapacidade, aqui lembrem do pente fino, ele acrescenta na Lei 8.213 de 91, artigo 100. Ele acrescenta lá naquele rol, inciso 2º, salvo melhor juízo, de segurados que não poderão ter os benefícios revistos, este daqui, a pessoa com HIV/AIDS. O que significa que este segurado, mais aquele que tenha mais de 60 anos, desde que aposentado por invalidez, ou 55 anos de idade, com mais 15 anos em benefício por incapacidade, desde que a época do chamamento para sua revisão ele também já esteja aposentado por invalidez, que o benefício dele, pessoal, não pode nem ser escolhido para reavaliação. Esses são os 3 casos de exclusão de qualquer pente fino previdenciário, seja ele de build ou deste novo pente fino. Então, prestem atenção que se esses segurados estiverem sendo chamados para a Previdência Social, existem vários meios aqui que nós falamos, inclusive, em vários momentos do nosso curso de primeiros passos da advocacia previdenciária. Eu trago tudo o que vocês precisam saber sobre o maravilhoso mundo do direito previdenciário e sobre os benefícios por incapacidade aqui para garantir o direito desses segurados. Até porque, se você ainda não percebeu, o futuro da Previdência Social vai ser benefício por incapacidade. Eu li isso em vários livros e já em alguns artigos científicos que foram falados sobre isso e eu concordo plenamente. Por qual motivo? Se você entrar lá na fundamentação da aposentadoria especial, das disposições de motivos, vocês vão ver que lá eles falam, não tem problema, porque como esse segurado, o risco dele é ficar doente, a gente já tem benefício por incapacidade no sistema sendo previsto e que pode ser concedido para ele, então tá tranquilo, pode jogar estipulação de idade para estes segurados. Então, já vem todos os segurados especiais, possivelmente requerendo benefício por incapacidade. Aposentadorias, jogou-se idade mínima, pessoal. Dependendo da idade dos segurados que estavam aqui prestes a conseguir o seu benefício, vão ter que necessariamente aguardar uma idade de mais de 60 anos, homem ou mulher. O que significa que eles vão tentar também benefício por incapacidade. Quem está em benefício por incapacidade, mais uma vez, vai querer manter. Olha que loucura! Depois da reforma, o valor do auxílio incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, ele é maior do que a aposentadoria por incapacidade permanente e a antiga aposentadoria por invalidez. Como assim, Patrícia? Assim, ó, agora a aposentadoria por invalidez, ela só vai ter um coeficiente superior a 60% da média do segurado, que agora não é mais os 80% maiores salários de contribuição, excluindo os 20% menores desde julho de 94, mas sim, a análise do período básico de cálculo de julho de 94 até a última contribuição que esse segurado tenha, utilizando-se 100% desse salário de benefício para apuração da média. Achou? 60% apenas vai ser o valor utilizado para toda e qualquer aposentadoria, aumentando-se quando? 2% a cada 1 ano de contribuição paga que supere 15 anos para a mulher ou 20 anos para o homem. Pasme, isso também se aplica para as aposentadorias especiais e para a aposentadoria por incapacidade permanente.
Pois é, pessoal. O que significa que o auxílio-doença manteve, ou auxílio incapacidade temporária, a gente está aqui todos tentando nos adequar nessas novas nomenclaturas. Esse auxílio incapacidade temporária, o salário de benefício dele, ele vai continuar sendo analisado ali dentro dos 100%, porém, o coeficiente previdenciário manteve-se. E qual que era o coeficiente analisado ali para aquele benefício? 91%. Olha que loucura, pessoal. O auxílio doença ou incapacidade temporária. Hoje ele vai ser mais pedido e vão tentar mantê-lo cada vez mais do que a incapacidade permanente. Mas será que agora a gente não vai conseguir o que a gente tanto sonhou? Que é a efetiva conversão de auxílio doença e aposentadoria por invalidez, podendo inclusive ser feita de ofício, mas pode, Patrícia? Pode. Lembra lá que a gente sempre pedia e dizia que o INSS tem o direito a conceder o direito ao melhor benefício e que esse segurado, quando se submete à reavaliação da persistência da incapacidade laborativa, se o perito ele identifica que esse segurado ele já faz de uso uma aposentadoria por invalidez, ele deveria aposentá-lo? Pois é. Sabe quem não vai ser aposentado? Aqueles lá que estão no rol do 100, inciso 2º, da Lei 8.203 de 91, que não vão poder ter mais os seus benefícios revistos. Estes, com certeza, continuarão no benefício por incapacidade temporária. Ok? Então, aqui a gente teve mais uma atualização. Veio também a 13876 de 2019 fazendo o quê? Diminuindo benefícios, pessoal. O que que ela traz para a gente? Olha só este artigo 1º, cumulado lá com o parágrafo 3º. A partir de 2020, agora, e no prazo de até 2 anos, após a data da publicação desta lei, o Poder Executivo Federal garantirá o pagamento dos honorários periciais de apenas o quê? Uma perícia médica por processo, pessoal. Olha que loucura. Lembra lá quando faltou no ano de 2019 perícias em todo o território nacional? Olha o artigo 1º, o pagamento dos honorários periciais referente às perícias já realizadas e as que venham a ser realizadas em 2 anos após a data da publicação dessa lei, nas ações em que o Instituto Nacional de Seguro Social figure como parte e que sejam de competência da Justiça Federal e ainda que não tenham sido pagas, será garantido pelo Poder Executivo Federal e respectivo tribunal. Aqui foi algo para vir para nos auxiliar de alguma forma a garantia dessas o quê? Dessas perícias. Porém, pessoal, e aqui, ó, ele até falava que aplica-se por óbvio o dispositivo acima, quando ele se refere à Justiça Federal, às que tramitam na Justiça Estadual por meio de competência delegada. Aqui foi ruim. E essa lei, ela trouxe outra coisa, meus queridos. Ela trouxe a exclusão desde aqui da competência delegada. Patrícia, eu fiquei com uma dúvida desse negócio de competência delegada. O que é a competência delegada, o que é a Justiça Federal, o que são os benefícios que manteve na estadual? Eu não entendi. Pessoal, todas as ações que figurar como polo, qualquer entidade federal, ela deverá ser intentada contra a Justiça Federal. E aí, a depender do valor da causa, você analisaria se seria no Juizado Especial Federal ou nas varas federais. Porém, nas comarcas que não tinha varas federais, as pessoas que lá residiam poderiam optar pela competência delegada também prevista no 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, onde ele permite que, mesmo sendo uma ação com um ente federativo no polo, você entre contra esse instituto, no caso aqui a autarquia, que é o INSS, uma autarquia federal, na estadual, se utilizando de uma competência delegada de Justiça Federal. Até aqui, ok? Ok. E isso dentro de qual benefício? Qualquer um. O que eu vejo muita gente confundindo? A Justiça Estadual das varas acidentárias da Fazenda Pública. São coisas distintas, meus amores. Os benefícios por incapacidade previdenciária que tem a natureza acidentária, ele manteve na estadual, que não é competência delegada. E o que essa legislação 13876 ela regulamentou? As causas em que forem partes instituição da Previdência Social e segurado que se referem a benefício de natureza pecuniária quando a comarca do domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual. Ficou estipulado a quilometragem, pessoal. 70 quilômetros é a margem para intentar ações nas varas estaduais.
estaduais de competência delegada. Ou seja, você mora até 70 quilômetros da Justiça Federal, você ainda pode entrar dentro da vara delegada. Não mora dentro de até 70 quilômetros, você precisa, se locomover. Se for superior a 70 quilômetros, aí sim você pode se utilizar. Esse é o grande problema das localizadas aqui. Então, aqui onde a gente tem, você só poderá se utilizar dessa comarca quando estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município onde seja a vara. Onde seja a sede, de vara federal. É superior? Pode delegada. É inferior? Não pode. Ok? PEC 6 de 2019, convertida na Emenda Constitucional 103 de 2019. Deixa eu voltar aqui para a gente fazer algumas ponderações, porque o nosso encontro está acabando. Mas eu espero vocês, pessoal, em todos os projetos que engrandecerão a advocacia previdenciária desse ano, não só dos quais eu faço parte, mas daqueles que você confia no profissional que está te levando ao topo da excelência da advocacia previdenciária. Quando a gente fala em PEC 6 convertida na Emenda Constitucional 103, a reforma previdenciária, o coração até para, não é verdade, pessoal? Quantas alterações nós tivemos? Um bate-bola, o que mudou aqui? Mudou a nomenclatura de benefícios, mudou questões referente ao direito de benefícios de direito adquiridos, veio regras de transição, quantas? Bom, só de regime geral de previdência social, ao todo nós temos 5, mais as subclassificações dos professores que são mais 3. Além disso, a gente tem que lembrar o que não teve alteração. O que não teve alteração, Patrícia, pelo menos por enquanto, porque está lá, passível de lei complementar, de lei ordinária. A aposentadoria da pessoa com deficiência, por exemplo, não mexeu em nada ainda, pessoal. O auxílio incapacidade temporária ainda não mexeu em nada. O salário maternidade ainda não mexeu em nada. Mas auxílio reclusão já teve alteração. Salário família já teve alteração. A aposentadoria de incapacidade permanente teve alteração. A aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de, na minha opinião, 13/11 de 2019, ela não existe mais. Ela só vai existir em regras de transição para os segurados que estavam no sistema previdenciário. A aposentadoria por idade vai depender se esse segurado entrou antes ou depois da reforma previdenciária. Porque para o homem tem uma diferença. Para a mulher tem uma diferença. A mulher aumenta-se a idade para 62 anos, mas só para quem entrou depois? Não, porque quem já estava também terá um aumento dentro das regras de transição. E para o homem, aumenta o tempo de contribuição. Pessoal, é muita coisa que nós temos para estudar dentro de reforma previdenciária. E quer ver o que mais nos preocupa? Que a gente já tem PEC paralela 133 de 2019, que daqui a pouco explode aí. Lembra a data que esse vídeo está sendo gravado? No dia 18/1. Daqui a pouco a gente tem PEC paralela. E o que ela já está discutindo? A alteração da média salarial do benefício do segurado. Então, prestem atenção. Será que não vale a pena fazer um planejamento, esperar um pouquinho para aposentar os segurados? Sabe por quê? Ele quer mexer nisso, pessoal, para melhorar o valor do benefício. Ele quer manter o direito à aposentadoria para os dois, mantendo-se os mesmos requisitos anteriores quanto ao tempo de contribuição ou carência, porque apesar de ter alterado aqui, já saiu o ofício circular da Previdência Social número 64 de 2019, em 30 de dezembro, que traz que não se dispensou a carência para o benefício, mesmo a nomenclatura trazida na reforma sendo o tempo de contribuição. É outra coisa para vocês lerem também. Tivemos medida provisória 905 de 2019, pessoal, que instituiu o contrato de trabalho verde e amarelo, mas eles alteram várias outras coisas. Olha uma revogação no direito previdenciário aqui, o acidente que a gente chama acidente de trajeto. Não existe mais acidente de trajeto desde novembro de 2019. E olha só que alteração significativa dentro desse novo cenário. O auxílio acidente mensal lá, aquele que tem caráter de indenização, que corresponde a 50% do valor do benefício, da aposentadoria a que o segurado teria direito e, se devido, somente enquanto persistirem as condições que trata o caput. Ou seja, vai ficar sendo revisto o auxílio acidente, que era permanente até a data da aposentadoria. Por quê? Porque tinha caráter indenizatório, pessoal. Pois bem,
Outra coisa que a gente tem aqui, esse benefício ele já era de 50%, não é mesmo? Mas ele era 50% de uma média que excluía menores salários, que considerava 100% do valor do benefício, porque era a aposentadoria por incapacidade, ela era 100% o coeficiente previdenciário dela. E agora? Agora ela é de 60%, acrescendo se homem ou mulher 20 ou 15, respectivamente, homem e mulher aqui, a partir do seu tempo de contribuição, 2% a cada ano a mais pago para a Previdência Social. Não é mesmo? Então, imagine que esse segurado tem o mínimo que precisa, 15 ou 20. Vai ser 50% de 60%, onde cairá o valor do benefício para 30%. Sem a gente perceber. Vários direitos previdenciários eles foram sendo tomados sorrateiramente, silenciosamente no ano de 2019 e continuarão daqui para frente. Então eu preciso pedir para vocês, estudem, meus queridos. Isso que Patrícia Bonetti, seufuturo.com, está fazendo aqui por vocês, disponibilizando todo este conteúdo, que tem mais um condão de mostrar algumas alterações e jogar as legislações para que vocês vão daí para frente, auxiliando vocês a caminhar, é importantíssimo. É inenarrável, pessoal, o prazer de estar aqui, dividindo o conhecimento com vocês. O tempo é curto, mas, mais uma vez, eu convido vocês, fiquem de olho no @doutora Patrícia Bonetti. Nós falaremos para vocês várias coisas durante aí o ano, todas as alterações, a prática, tudo que vocês precisam saber efetivamente para chegar onde vocês precisam, dentro da advocacia previdenciária de vocês, para alcançar o topo de excelência e para alcançar o direito para estes segurados. Vocês podem contar comigo, pode contar com o seufuturo.com, tudo que tiver ao meu alcance eu fico à disposição, também estou lá no consultoria Patrícia Bonetti, @gmail.com, e fiquem de olho que nós estaremos aqui com vocês. Um excelente 2020, um excelente caminho para o topo da advocacia previdenciária. Esse é o ano dos previdenciaristas que estão aqui preparados para alcançar a excelência da advocacia. Então vem com a gente. Um grande beijo e um excelente 2020, pessoal!